Bom, são 2h05. O Lei Araújo está pontuando o seguinte: Itaã, a falta de acompanhamento das famílias de crianças que precisam do Conselho Tutelar e outros meios de fiscalização, que é muito frágil. Então, ele está pontuando aqui a respeito do acompanhamento das famílias. Obrigado, viu, Lei, pela sua contribuição. Lucinaira, eu pedi para que nós começássemos esse bloco explicando o Conselho Tutelar para iniciantes, como eu, por exemplo. Então, como é que você explicaria para uma pessoa que não sabe da missão do Conselho Tutelar? Conselho Tutelar, que bicho é esse? Bem, Conselho Tutelar, vamos pegar o artigo 131 do Estatuto. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ele tem a sua autonomia funcional, inclusive para aplicar as medidas de proteção ou as medidas pertinentes aos pais ou responsável. Então, ele é autônomo, ele é não jurisdicional, ele não integra ao Poder Judiciário e também não pode substituir o juiz. Questão de guarda, tutela, adoção, entre outras situações que é específico, né, do Judiciário, Defensoria Pública, né, e ele é um órgão permanente, autônomo, né, não jurisdicional. A permanência dele, né, é garantida em lei federal, né, porque, queira que não, ele nasce do artigo 227, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele autônomo, não jurisdicional, e aí vem a parte principal do Conselho Tutelar. Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Vamos ficar com isso aí? Eu acho que se nós ficarmos com essa ideia de que o Conselho Tutelar é um vigilante dos direitos da criança e do adolescente. Se eu falar isso, eu cometo algum erro? Claro que eu não vou ser completo, mas se você falar isso, a pessoa vai entender? Ele zela pelo cumprimento do direito. Um exemplo, o seu filho tem direito à saúde. Ele vai no posto de saúde, ele vai no hospital, é negado o direito da saúde. Quem é que vai requisitar, quem é que vai garantir para que aquele direito que foi ameaçado ou violado seja cumprido? O Conselho Tutelar. O seu filho tem direito à educação. O direito à educação dele está sendo ameaçado ou violado. Ele precisa procurar o Conselho Tutelar. Eu não posso deixar de falar que o Conselho Tutelar ele não faz nada. O Conselho Tutelar faz muito. Inclusive, na pandemia, quem estava na comissão de frente do Conselho Tutelar não poderia falhar. Conselho Tutelar, recebendo as notícias ou denúncia, né, um senso comum como a comunidade conhece, né, as denúncias. Muitos conselheiros pegaram Covid, a gente não poderia parar, entendeu? Então, assim, a comunidade, ela é convidada, inclusive, a ir no Conselho Tutelar. E Lucinaira, me permita, e o Conselho Tutelar tem vários amigos, e são amigos importantes. A comunidade é o principal amigo. Com certeza. Tem o Ministério Público, que é um amigo, a Polícia Militar, e aí quando o Conselho Tutelar vê uma irregularidade ou é provocado para fiscalizar uma irregularidade, ela aciona esses amigos dela, correto? Correto. Então, eu acho que é por aí. Olha, tem aqui a pessoa não se identificou, eu queria que você se identificasse por gentileza, você que está digitando aí agora, referente ao Conselho Tutelar, nunca vi vantagens nenhuma. Diz ele aqui, passei o diabo que o pão amassou com o meu filho e a mãe dele, conflitante. E se eu não amasse meu filho, teria o Conselho Tutelar apenas como responsáveis do meu maior trauma e desespero, aliás. Sugiro que o juizado pense no padrão para que os conselheiros exerçam esse papel. Ele se sentiu prejudicado com a ação dos colegas de vocês, conselheiros, Luciana. Eu queria que você se identificasse, por gentileza. É importante você se identificar, você que traz uma narrativa dessa, né? É importante. Quando acontece isso, como é que vocês procedem? É porque o que existe? Se chegou ao Conselho Tutelar, há uma ameaça ou uma violação de direito. E o que acontece? Nem sempre o violador de algum direito, né, da criança ou do adolescente, ele vai ficar contente
com a medida que foi aplicada. Mas justamente essa questão do acompanhamento, também falando da outra pergunta, pergunta, nós aplicamos as medidas, encaminhamos aos órgãos que são competentes para executar programas, os serviços, e o que nós fazemos? Nós olhamos esse direcionamento que foi feito para ver se está sendo cumprido. Se não está sendo cumprido, nós reiteramos, nós verificamos na família se houve realmente aquele acompanhamento, como é que está a situação, se a violação foi sanada ou se a situação teve um agravante para aplicarmos outras medidas, porque nós aplicamos a primeira medida, né? Direcionamos, visualizamos que não houve um efeito, então nós aplicamos uma outra medida, visualizamos uma outra situação em que não houve ali o direcionamento total. Houve um conflito maior em decorrência de ter chegado ao Conselho Tutelar. Então, o que acontece? Há conflito pessoais entre o pai e a mãe, e às vezes eles querem colocar o Conselho Tutelar para trazer o direito de cada um. Gente, e é aí o seguinte, se complica. Quem falou foi o Odair José de Souza. Eu só reforço o seguinte, vamos colocar isso na nossa... Tem que apreender essa ideia. Conselho Tutelar, parceiro, ele não está aqui. A preocupação dele não é comigo, não é com o Egli, não é com o Lalá, é com a criança. Essa é a referência. Tudo o que tiver em função da criança e do adolescente é essa a referência deles. Se eu vou ficar de beicinho porque isso ou aquilo, vai ficar, eu vou ficar de beicinho, mas eu estou só reforçando isso. Quando você pensar em Conselho Tutelar, a referência do Conselho Tutelar é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, ponto. Justamente. Correto? Pois não, Lucinéia. Posso complementar? É bem claro lá no artigo 136, onde está as nossas atribuições, a quem direcionar os conflitos familiares. Quantas vezes já chegou no Conselho Tutelar, pais, o responsável, eu vim entregar meu filho a vocês porque eu não domino mais. É bem claro, a Constituição Federal, no artigo 227, é dever de quem? Da família. A família cria, a família educa, independentemente da classe ou condição social. Então, a insatisfação é porque o Conselho Tutelar disse, olha, pai, a educação quem dá vocês. É você. Né? Então, assim, a gente tem que ter... É bom a comunidade, né, se expressar e falar. Mas é maravilhoso, é agradeço muito a bom, todos. E a gente agradece porque assim, o entendimento ainda a respeito do Conselho Tutelar é um desafio muito grande. Mas o Conselho Tutelar, ele não faz o acompanhamento, porque no artigo 101, o acompanhamento faz parte de uma medida de proteção. Então, a gente monitora as medidas na qual nós aplicamos para ver se... São aquela rede de amigos. Cumprido. Aí tem... Digamos que haja uma insatisfação de uma medida que o Conselho Tutelar aplicou. Aí a pessoa que está insatisfeita, ela vai recorrer à autoridade judiciária, entendeu? Para rever a decisão que o Conselho Tutelar aplicou. Porque as decisões do Conselho Tutelar, é bem claro na lei, somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária. Lucinéia, nosso tempo já está acabando, já acabou, na verdade. Eu queria só que você tenha alguma... O mês de novembro, 18 de novembro é o dia do Conselho Tutelar, né? Do Conselheiro Tutelar. Tem alguma programação ainda nesse restinho de mês? Como é que está? Sim, nós temos sim, né, Nay? A gente, então, em tem como falar em 30 né? segundos? Sim, 30 rapidamente. segundos. Rapidamente, né? 15 mil, 15 mil. O que acontece? Nós temos 25 conselhos tutelares no nosso estado. Somos 22 municípios, né? Na capital nós temos 3 conselhos, o primeiro, o segundo e o terceiro conselho. Em Cruzeiro do Sul nós temos o primeiro e o segundo conselho. Os demais municípios apenas um conselho tutelar, que é um órgão composto por 5 membros. E no dia 18 de novembro, né, no dia 17 de dezembro de 2007, foi instituído, então, o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que foi uma luta, uma garantia, né, do Fórum Colegiado Nacional, que a Lucinéia vai falar. Mas, assim, mencionando, nós tivemos representação na Câmara, referente à alusão ao Dia do Conselheiro Tutelar. Dia 18 nós de temos novembro, também, né? No município de Rio Branco, que é o único município que tem na sua lei estabelecido o Dia do Conselheiro Tutelar, o Dia Municipal. Temos no Estado também, pela Assembleia Legislativa, e a nível nacional. E nós teremos no dia 9 agora de dezembro, né, na Assembleia Legislativa,
às 10 horas da manhã, uma solenidade, né, Uma sessão solene. Uma sessão solene, né, em alusão ao dia do conselheiro tutelar. Muito E porque nós visualizamos a categoria como uma categoria de homens e mulheres que zelam, que são desbravadores, que são homens que colocam a sua vida em prol da criança e do adolescente, da infância e da juventude, fazendo-se cumprir o que está estabelecido em lei. Luciana, Lucinária, eu vou deixar a fala só com a presidente, Não, porque o tranquilo, tempo não tranquilo. esgotou Eu tudo. só gostaria de agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos os conselheiros tutelares do nosso estado do Acre, parabenizar e dizer que estamos juntos, sem recuar, sem cair e sem temer. Muito E bom. juntos vamos mais longe, e com a TV também. Tá bom, tá certo. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.